Já está com a gente aqui Roberto Azevedo, a nossa coluna de política. Roberto, Forças Armadas ainda se manifestando com relação a essas manifestações. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Boa tarde você que nos assiste, também a Maria Esther, que está com a gente aqui nos bastidores. A realidade é o seguinte, os comandantes do Exército, Marinha, Aeronáutica, ou a ordem que vocês queiram, emitiram hoje pela manhã, estão eles aí, um almirante, um general e um brigadeiro do ar. Eles emitiram uma nota hoje de manhã dizendo o seguinte, que eles são favoráveis à democracia e ao Estado de Direito. São contra excessos de autoridades e também de manifestantes e também de abusos. Eles estão falando para o Supremo Tribunal Federal, estão falando para o Tribunal Superior Eleitoral e também para as manifestações nas rodovias. Estão dando um recado para agentes públicos e também para gente da iniciativa privada que não vai ter golpe, que as Forças Armadas vão concordar com o preceito constitucional. Veja algumas coisas que eles disseram. Nós temos aqui alguns destaques. Acerca das manifestações populares, eles reafirmam o compromisso irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, com a democracia e a harmonia política e social do país, reforçado ou ratificado pelos valores e pelas tradições das Forças Armadas. Detalhe, sempre presentes e moderadoras nos mais importantes momentos da nossa história. Esse é um dos fragmentos que está nesse documento emitido, essa nota oficial que você pode conferir na íntegra, lá no meu blog, no SCC10. Mas vamos adiante, tem mais duas. Olha só o que as Forças Armadas estão dizendo para o povo brasileiro que foi às ruas, em grande parte, para pedir a anulação da eleição, a intervenção militar. A solução a possíveis controvérsias, as controvérsias são os resultados de eleição e a contrariedade das pessoas, controvérsias no seio da sociedade, deve valer-se dos instrumentos legais do Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito não prevê golpe nem intervenção de maneira nenhuma. Como forma essencial para o restabelecimento e a manutenção da paz social, dizem os chefes militares, cabe às autoridades da República, instituídas pelo povo, quer dizer, pelo voto direto, o exercício do poder que dele emana. O poder é do povo, isso diz na Constituição e em nome dele deve ser exercido. A imediata atenção a todas as demandas legais e legítimas da população, bem como a estrita observância das atribuições e dos limites de competências nos termos da Constituição Federal e da legislação. Então, está fora da Constituição, os chefes militares não querem mais saber. Se eu não me engano, tem mais um ou esse é o último? Tem mais um. Olha só que frase, que posicionamento relevante. A construção da verdadeira democracia pressupõe o culto à tolerância, à ordem e à paz social. É o que a gente não está vendo no Brasil faz tempo, né? É uma guerrilha, é uma batalha nas redes sociais. Algumas dessas batalhas, infelizmente, levadas para a rua, inclusive ceifaram vidas. As Forças Armadas permanecem vigilantes, atentas e focadas em seu papel constitucional na garantia de nossa soberania, da ordem e do progresso, sempre em defesa do nosso povo. Nesta manifestação dos oficiais militares, ela sucedeu uma manifestação anterior que foi do comandante do Exército, que chamou seus oficiais generais para dizer que nenhuma manifestação em frente de quartéis vai ser reprimida. Ponto número 1. Segundo, instituição significa respeitar a Constituição Federal. Detalhe importante nessa manifestação das Forças Armadas, a legalidade, o pedido de legalidade e de que não vai fazer qualquer intervenção. Detalhe, seu Fernando e telespectadores, os oficiais superiores, comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, disseram com todas as letras que eles não gostaram muito, isso nos bastidores, evidentemente, não na nota, da maneira como o Ministério da Defesa tratou aquela questão da fiscalização das urnas, porque foi um material muito técnico, pouco político, praticamente ininteligível para as pessoas e que ainda voltou atrás e disse que poderia ter existido fraude. Ou você faz alguma coisa para comprovar algo, ou você não apaga incêndio com querosene. Portanto, essa manifestação dos oficiais superiores, os chefes das 3 forças, praticamente põe por terra aí o desejo de alguns de tem que tomar o poder, fazer não sei o quê. Aliás, se eles tivessem posição contrária a essa, alguém já tinha se valido dessa posição para tentar tomar o poder. Deixaram claro, está bem explicado, manifestações podem continuar, mas nenhum pedido de intervenção
será acatado pelas três forças aí. Até porque não é constitucional, é isso que eles estão dizendo. Eles mandaram recados claros ao judiciário, à iniciativa privada, de quem banca as manifestações, eles mandaram recado para todo mundo. É só pegar, ler e interpretar. Vamos falar sobre outro assunto, sabe qual é o grande problema do Luiz Inácio Lula da Silva e do Jair Messias Bolsonaro? Diga lá. A língua. A língua. Os dois têm uma língua. O Jair Bolsonaro já fez isso nesse governo. O Lula e a Dilma já fizeram no anterior. E agora o seu Lula, né? De novo, né? Faz uma declaração, chora lá no bolo de noiva em Brasília, reunido com a equipe de transição, que ele vai fazer qualquer coisa, inclusive ferir, ultrapassar, romper o teto de gastos para defender o interesse daqueles mais pobres. E aí a Bolsa de Valores despenca e o dólar sobe. Um líder, um chefe de executivo que ainda vai assumir, já cria uma crise. Por favor, né, Lula? Modere. Quem sabe a Janja lá pega e puxa as orelhas dele, né? E diz para não fazer esse tipo de declaração. Até porque ele não tem instrumento constitucional e talvez não tenha força no Congresso para aprovar tudo que ele quer. É importante que seja estabelecido aquele auxílio de R$600? Claro que é. Como vai vir esse dinheiro? De onde vai ser tirado? Claro que é. Mas você não pode criar pânico. Só lembrando a nós, brasileiros, a todos que estão nos assistindo e também ao seu Luiz Inácio Lula da Silva, de que o Brasil precisa de capital estrangeiro para tocar os seus investimentos. Não dá para chutar o balde antes do balde ser dele. E até porque o mercado interfere na vida de todos nós. Mas Não é só quem tem dinheiro na Bolsa de Valores. Se você fecha uma Muito pelo rodovia, contrário. você interfere no nosso bolso. Exato. Se você dá uma declaração dessas, sem ter ainda a legitimidade de ter assumido a presidência da República, por falar em gente que não quer ficar mais no Só lugar... uma contextualizada no teto de gastos, hoje foi discussão na redação importante, uma legislação recente, aprovada agora no governo Tampão Temer, Sim. que significa o quê? O Brasil pode gastar até tanto, depois não tem mais endividamento. Isso é para regrar. Isso faz com que o mercado internacional diga o seguinte, olha, O Brasil é dá confiável. para investir lá porque a gente confia, não vão passar dos limites. Evidentemente que na pandemia o governo teve Exato. que fazer algumas costuras que feriu isso. Mas para encerrar... Vamos ver participação- o deputado que vai trocar de partido? É o sextou, né? Milton Obos, presidente estadual do PSD. Ele praticamente ratificou essa aventura com o Jean Loureiro na eleição, colocando o partido de vice, não deu em nada. Ele não concorreu à reeleição e agora anuncia que, gradativamente, com uma paciência maior, vai sair do partido, vai sair da presidência do PSD. O detalhe que ele não fala é que ele vai fazer esse movimento porque o PSD, que é presidido pelo Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, foi criado para dar sustentação ao governo de Dilma Rousseff, do PT, e vai estar nos braços de Luiz Inácio Lula da Silva. É isso que fica difícil. Ele, que é um empresário de sucesso, vai voltar a se dedicar à família e às empresas, lá do Alto Vale do Itajaí, uma das regiões mais bolsonaristas desse país, ficaria difícil para ele dizer, meus amigos, o PSD, partido que eu presido, está com Lula. Fazer o quê? Ele já conversou com o Raimundo Colombo, mas interessante, ele sempre foi muito próximo do Gelson Merizio. E o Gelson Merizio também, depois do fracasso do projeto de 2018 ao governo do Estado, deixou a presidência do partido e foi embora. Foi. Bom fim Obrigado. de semana. Obrigado, Roberto. todos nós. Até segunda-feira. Até segunda. Tem